Como derrubar as suas dívidas e as dívidas do financiamento do seu caminhão. Seja você pessoa física ou jurídica, hoje eu vou te ensinar o passo a passo e de graça. Já prepara para anotar tudo aí e compartilha essa live com quem você achar que vai se beneficiar de saber disso. Então vamos começar. Primeiro, gente, vou começar falando com quem é pessoa física, tá? Mas seja dívidas, qualquer tipo de dívida em geral, hoje você vai conseguir aprender muito sobre isso, tá? Seja de caminhão, de transportador, veículo, ou até dívidas bancárias em geral, tá? E depois eu vou falar com quem tem empresa também, tá? Qualquer tamanho de empresa, vocês vão conseguir pegar ótimas dicas aqui hoje. E eu vou deixar toda a documentação, modelos, tem um guia, nosso guia Blindo Bruto, tá? Quem quiser saber mais, só me mandar mensagem e deixa o like, com certeza, né? Como de praxe. Como eu estou ao vivo nas duas redes aqui, uma hora eu vou falar para cá, outra hora para cá. Então, já se acostume. Tá pagando parcela de caminhão que parece aluguel de cobertura? Se liga nesse guia para virar o jogo. Eu vou te ensinar a se defender disso em 1 minuto. Já se prepara para anotar aí o passo a passo e compartilhe com quem precisa saber disso, hein? Primeira coisa, mais importante de tudo para começar. Você vai caçar os penduricários. Como é que a gente faz isso? Você vai pedir por escrito, tá? O DID, que é o demonstrativo de evolução da dívida, é um documento que você pega junto ao banco, tá? Ou pode solicitar online, inclusive. Além disso, a memória de cálculo, tá? Para quem não souber, depois eu explico melhor. E a cópia do seu contrato ou CCB. Tá? Normalmente aí já vai pipocar seguro embutido, o famoso é o prestamista ou até o GAP. Além disso, tarifas, serviços também que vão inflar essa parcela. Tá? Muitos caminhões, muitos financiamentos, né, de caminhão acabam pagando 2 caminhões além do primeiro. Tá? Então você tem que prestar muita atenção nisso para acabar não pagando o injusto, né? O que você não deve pagar. Tá? Por isso a análise de um profissional é muito importante. Fala Marcos, Manu, muito obrigado. Rosana, obrigado por entrar aí. Obrigado por curtir e compartilhar a live. Então, depois, se vocês tiverem alguma dúvida também, Francisco, pode deixar aí que eu respondo. Então, beleza. Em segundo lugar, você vai colocar os números na mesa. Vai conferir a taxa do seu contrato, né? Contra a média do Bacen para a tua modalidade. Se tiver muito acima, então já é munição para uma revisional, que a gente chama de ação de revisão, tá? Ação revisional. Se o caso for CDC, né, que é o crédito direto, ou veicular, tem que fazer uma comparação honesta que já vai derrubar muita coisa aí, beleza? Em terceiro lugar, você vai fazer uma negociação bem assertiva com relação a isso, tá? Já começa diretamente com o banco. O que acontece? A gente não recomenda fazer renegociações, tá? Principalmente sozinho, porque você pode acabar confessando essa dívida e vai pagar muito mais do que você deveria pagar, certo? Então, mas aqui tem algumas negociações que vocês podem fazer por conta própria, tá? Principalmente com esses documentos na mão, né? O DID, você vai pedir a remoção ou estorno dos seguros, tarifas, né? E vai recalcular essa parcela aí. Mas olha, toma cuidado, não confessa a dívida, hein? E não troca uma dívida por outra. Se aí o banco já negar de primeira, você vai subir para a ouvidoria, consumidor.gov e o Bacen. Tudo por escrito e com protocolo. Eu, inclusive, deixo os modelos aqui, só me mandar mensagem que eu mando para você.
E aí já fica a dica, tá? Com um profissional fazendo isso por você, você vai conseguir bem mais. Aqui a gente faz isso todo dia e eu ensino isso no guia Abrindo Bruto, com número, documento e prazo. Se você quiser o guia completo, então comenta PF aqui. E se quiser que a gente resolva seu caso, é só me chamar e mandar mensagem. Pessoal que está entrando aí, muito obrigado, viu? Alexandre, Ivone, RTK. Então, beleza. Agora eu vou falar com quem tem pessoa jurídica, né? Seja uma empresa já, microempresa ou até MEI. Então, vocês conseguem... Vocês precisam ter cuidados mais específicos. Teu caminhão roda cheio, mas a grana some no banco. Então vamos cortar juros e tarifa do jeito certo. Anota isso aí que vai salvar a firma de quebrar, hein? E claro, compartilha com quem também tem caminhão financiado. Primeiro, você vai conferir a taxa contratada versus a média do mercado. Para PJ, tem a série oficial do Bacen, que você vai analisar aquisição de veículos e recursos livres. Se a tua taxa estiver muito acima da média do período da contratação, então já é munição e já acende alerta. Segundo, cortar os penduricários. Seguro prestamista enfiado sem pedir, ataque, serviços empacotados, tarifas duplicadas. Você vai pedir o DID, que é a demonstração de evolução da dívida. E também vai pedir a memória de cálculo por escrito. Sem isso, nada de assinar confissão, renegociação, tá? Que mais? Sim. Em terceiro lugar, você vai negociar com esses números na mesa. Então, você vai fazer um protocolo, tá? Junto ao banco, vai fazer um saque e a ouvidoria também, tá? Escalar isso. Se eles negarem essa revisão básica, uma correção de cobrança, então você pode abrir no consumidor.gov e também no Bacen, já com contrato, extratos, inclusive o impacto disso no teu caixa, tá? Com fornecedor e folha. Você vai anotar tudo isso e mandar para lá. Quem quiser tem um modelo aqui, eu posso mandar para vocês, é só me mandar mensagem. Um detalhe, aqui no Rio os bancões eles pedem um dossiê mais redondinho, tá? Então você vai levar nota fiscal, a CTE ou a MDF, né, para quem é transportadora, DRE, que é o demonstrativo da empresa, e além de rotas de frete, tá, para provar essa atividade e o fluxo. Isso vai facilitar muito a análise técnica, inclusive para alguma futura negociação, tá? É chato fazer processo judicial, né? Mas se for o seu caso, isso também abre o banco vai abrir a mesa para negociação, tá? Isso é muito importante. E a gente revisa todo dia sim, tá? É número, papel, protocolo. Daí o banco já abre o jogo para a melhor negociação possível. Você quer um modelo pronto? Então comenta PJ aqui que eu te mando. E se quiser que a gente resolva o seu caso, é só me chamar. Conto com vocês aí, com o apoio de vocês, hein? Já deixa o like e compartilha aí a live com quem tem algum caminhão, algum financiamento, dívidas. Vou explicar para vocês como é que funciona, né? Esse método, digamos assim, e como é que funciona essa gestão de dívidas, tá? Que você pode fazer por conta própria desde o começo, inclusive é muito recomendado para justamente você pagar, não pagar além do que é justo, tá? E para você poder, por exemplo, ter munição para negociar, você ter argumentos, né? Entender como é que os bancos agem nesse sentido, tá? Então imagina que o teu financiamento é um jogo com 3 peças. Primeiro é o contrato que você assinou, obviamente, né? A segundo lugar é a conta que o banco faz todo mês e também o que realmente entrou e saiu do teu bolso, tá? São essas 3 coisas.
Se você não enxerga essas três coisas ao mesmo tempo, você vai sentir que a parcela cresce sozinha e você fica desesperado sem saber o que fazer, tá? Então, primeiro é o contrato, né, o CCB, tá? Essa conta que o banco faz mês a mês é o que a gente chama de DID, né? O demonstrativo de evolução da dívida, tá? Ou DED também. E aí o que você realmente entrou e saiu do teu bolso, né? O fluxo de caixa nesse sentido, que a gente chama, é a memória de cálculo, beleza? Sem esses três papéis, documentos, qualquer acordozinho vira um chute, tá? Então é difícil de negociar nesses casos. Você precisa disso justamente para poder abater, por exemplo, entender se o juros é abusivo ou não, se tem alguma cláusula ali escondida, tá? Então isso é muito importante. É sempre o primeiro passo é esse. É pedir por escrito esses documentos, aí você vai salvar e guardar o número do protocolo, e aí depois você vai decidir se você pode negociar, tentar uma revisional, né? Ou realmente uma briga judicial nesse caso, tá? É igual a oficina. Antes de trocar o motor, a gente passa o scanner, né? Quando o pessoal fala em juros abusivos, não é uma senha mágica ou uma fórmula específica. Por quê? É uma comparação e uma análise técnica jurídica também, tá? Não só matemática. Por quê? Primeiro que isso depende do juiz, tá? O que o tribunal vai chamar de abusivo ou não, tá? E, obviamente, depende da região que você tá? Tanto do seu estado. Então, não é uma fórmula pronta, tá? Então, por isso que é importante um perito e também um advogado atuando nesses casos, certo? Mas você pode fazer muita coisa já por conta própria. Vou passar aqui. Você confere a taxa que te cobraram com a média praticada no mercado, para o seu tipo, obviamente, de operação, né? E no período daquela contratação. Comparando esses dois pesos, você vai ver se tem um desvio muito grande, tá? Para quem é pessoa física, né? Por exemplo, um caminhoneiro autônomo, o caminho mais rápido geralmente é tirar o peso morto da parcela. Então, seguros enfiados sem algum pedido, né? Como eu falei, prestamista, GAP, tá? O que eles chamam de serviços, né? Algumas tarifas duplicadas. Então, só de cortar essa tralha e recalcular, muita pessoa física já respira sem precisar de uma ação, de ir para o juiz, tá? No caso de PJ, principalmente transportadora, a discussão ela é um pouco mais técnica nesse sentido, porque tem mais documentos, tem mais informações, né? Quem é PJ aí já deixa um comentário, tá? E quem é pessoa física fala PF, que eu quero saber. Então você tem que fazer também o cálculo, né? A taxa versus a média, mas também é importante o que? Uma planilha de amortização, fluxo de caixa, DRE, contrato de frete e aí documentos, né? Tipo a CTE ou MDF para quem é transportador, logística. Isso vai provar a atividade real e a capacidade de pagamento também é importante, tá? O banco vai sempre respeitar número, papel, estratégia, técnica e lei. Não adianta querer brigar, não adianta chorar, não adianta, enfim, tentar ganhar na palavra, porque o que é escrito é o que vale sempre, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Claro, se for alguma ligação gravada também serve, tá? Como prova, mas via de regra, o que está escrito é o que vale, tá? E aí, independente de pessoa física ou jurídica, você tem essa mesma ordem, digamos assim. Você vai pegar essa documentação, né? Documento, verificação, tá? Fazer uma proposta por escrito e vai escalar os canais, como eu falei, né? Então, primeiro pode ser o saque do banco, a ouvidoria, até o Reclame Aqui às vezes é bom também, mas muito cuidado para não confessar dívida, não trata de um valor específico, tá? E aí os mais importantes, consumidor.gov e o próprio Bacen, tá?
Tem modelo aqui no canal e no meu perfil, mas se quiserem que eu mande direto, é só mandar mensagem. Enfim, se ainda assim eles não ajustarem, também não é o fim do mundo. Por quê? Primeiro que você pode tentar várias vezes, tá? E também, em muitos casos, a gente pode analisar, se for o seu caso, cabe uma ação revisional, tá? Que aí a gente vai analisar toda a documentação, enfim, todas as informações, né? O seu caso específico. E, e aí, geralmente, a gente vê se faz sentido, mas geralmente sim, tá? A gente consegue uma média aí de 50% de desconto que a gente consegue, tá? Alguns casos 70%, às vezes até mais, quando é veículo, assim, de carga pesada. Casos, por exemplo, de cartão de crédito, dívidas sem essas garantias, assim, né? Então, a gente consegue até mais, tá? Tem casos em que mais de 90% até. Tá? Tá. Então, a gente pede essa adequação da taxa, né? Abatimento do que foi cobrado indevidamente, sempre com base em prova, tá? Eu não prometo nenhum resultado aqui, mas a gente consegue ter uma noção muito boa analisando a documentação e analisando o seu caso também, tá? Importante isso. Uma coisa importante que é interessante falar também, nesses casos, geralmente se pede uma liminar. Não sei se vocês sabem, tem noção muito do que é isso. Mas é como um pedido de uma tutela de urgência, basicamente, né? Você solicitar algo a ser feito antes do juiz dar a sentença final, né? E já com essa liminar, isso vai te aliviar muito, tanto o caixa da sua empresa, como os seus próprios pagamentos do dia a dia ali, seu próprio dinheiro do dia, tá? Então, é algo muito interessante de ser feito, tá? E, inclusive, isso vai, como a gente chama, congelar a amora, tá? A amora não é a fruta, é justamente a sua, o seu pagamento, digamos assim, né? Então, em termos simples, explicando direto ao ponto, quando você entra com essa liminar, tá, esse pedido de urgência, você não corre mais o risco da busca e apreensão. Por quê? Você não está em mora, você não está devendo ali algo que você devia ter pago já, entendeu? Você está discutindo se você deve ou não, tá? Então você já começa por aí que vai basicamente salvar teu caminhão, salvar teu veículo, né? Quem também é Uber, por exemplo, ou taxista trabalha com isso, né? A gente consegue evitar busca e apreensão nesses casos, né? Claro, pode ser que depois seja, né, revertido, mas pelo menos você consegue respirar ali, né? Então isso é muito importante. Aí que a atuação de um advogado faz toda a diferença. E aí, obviamente, né, a busca e apreensão, ela é a parte que mais assusta porque tem guincho e pátio, né? E geralmente, nesses casos, o veículo é dado em garantia, tá? E aí, garantia real, risco real também, né? De apreensão, se, como eu falei, a mora estiver configurada, né? Que é essa dívida que você não tá pagando, não pagou, né? Basicamente. Se eles apreenderem, então a lei te dá um prazo muito curto, de 5 dias só, para você purgar a mora, que é o que? Pagar, né? Que você deve. E para retomar, né? O caminhão, ou enfim, o veículo. Se isso não couber no teu caixa, então volta para a mesa de negociação com um cálculo verdadeiro, um cálculo real, uma proposta viável, documentação e informação sempre, tá? A gente não recomenda fazer, em termos gerais, claro, depende do caso, mas a gente não recomenda fazer entrega voluntária, entrega amigável, também que chamam. Mas, obviamente, se você está escondendo, não recomendamos também esconder seu veículo, né? Porque você configuraria uma fraude a credores, tá? Então, nesses casos, você só vai fazer com termo, avaliação, conta final, tá? Uma cláusula de quitação amarrada, prazos bem definidos, senão isso vai virar uma armadilha.
você vai entregar a chave e fica devendo um saldo que não fecha. Justamente porque quando quando o banco apreende teu veículo, caminhão, que seja, ele vai vender isso em leilão para justamente arrematar, né, e pegar o dinheiro que você deveria. É como se você estivesse pagando com aquilo, né? Só que, primeiro que o veículo ele já perde valor todo dia, basicamente. A cada dia que você está usando ali, ele está perdendo um valor, X% do valor. Então já não vai pagar a tua dívida, né? Porque a sua dívida está crescendo e o dinheiro que você tem, né, o valor dele está diminuindo, né? Então já começa por aí. Outra coisa também é que no leilão o valor costuma ainda ser mais barato, porque tem muita oferta, tá? É a lei de economia, basicamente, né? Oferta grande, né? Beleza, tem uma demanda, uma certa demanda, mas tem muitos casos assim. A gente vê hoje em dia mais de 80% dos brasileiros estão endividados e com financiamentos de imóveis, de veículos, né? E eles estão sendo apreendidos, tá? Toda hora tem veículo sendo apreendido. Então tem muito leilão, né, de veículo, de caminhão, de enfim, carro. Então, infelizmente, se você entregar nesse sentido, achando que vai quitar a dívida, você está, enfim, iludido. Sinto dizer isso, tá? Ah, uma coisa interessante também. Aqui no Rio, né, que eu sou carioca, os pátios costumam ser mais duros no cronograma, tá? E pedem documentação mais amarradinha. Então, a tua agilidade aí com o papel e a proposta vai pesar muito, tá? Quem chega com esse número definido e o lastro vai decidir o ritmo e como a banda vai tocar, tá? Isso é muito importante. Mas não só no Rio, São Paulo, Sudeste em geral, Sul também. Eu atuo no Brasil inteiro, né? Minha equipe também tem parceiros no Brasil inteiro. Então a gente sabe como é que funciona, né? E aí quem está devendo valores menores, inclusive é bom se alertar a isso aqui, se atentar a isso. Por quê? Uma outra diferença prática, né, entre as cooperativas e os bancões, tipo Itaú, né, BV Financeira. As cooperativas, tipo Sicoob, Sicredi, Unicred, né, elas processam por qualquer valor, tá? E ainda muito mais rápido. Normalmente aperta o aval, fiança, tá? De novo, não dá para assinar confissão, tá? Principalmente sem um cálculo antes, porque isso vai fechar a tua porta de defesa. Tá? Os bancões e financeiras, tipo BV, Santander, sei lá, Bradesco, né? Eles não costumam processar por valores muito pequenos, geralmente a partir ali dos 20 mil, assim, né? Mas se você tem algum financiamento de veículos, já está, né? Obviamente nesse valor. Mas eles ouvem melhor quando você aparece com o dossiê, né? Com a documentação, contrato, o D&D, né? A memória, o erro bem apontado também, solicitando documentações, prazos, tá? Não é que eles sejam bonzinhos, né? Mas é que vai ficar mais caro te ignorar quando está tudo demonstrado. Principalmente se você tem um especialista do teu lado te ajudando e fazendo as coisas mais importantes por você, né? Sejam os cálculos, os pedidos, tá? Se a dívida ela foi vendida para uma recuperadora, então vai mudar o jogo, mas não vai mudar a regra, né? Obviamente. Porque a recuperadora, a lei, né? Também. A recuperadora comprou barato e às vezes ela aceita um desconto grande, mas você vai negociar em cima do valor original que gerou a confusão e não daquele montante inflado de juros com penduricalho, com não sei o que, né? Você vai exigir um instrumento de cessão, tá? Também vai pedir a memória, claro, e só vai fechar com um acordo por escrito, um boleto identificado, carta de quitação, prevendo também a baixa rápida, tá? Parcelão sem papel é convite para dor de cabeça. Pessoal que está entrando aí, muito obrigado, viu? Obrigado pela curtida, por compartilhar. Deixem suas dúvidas aí.
Uma regra prática para negociar também é você guardar mais ou menos 20% do valor original daquela dívida. Então, digamos assim, a dívida foi 100 mil, né? Então, guardar 20 mil para uma oportunidade dessas, né? Então, mas é sobre o valor original, porque se a tua dívida começou com 100 mil, pegou 100 mil, né? Emprestado ou financiado, em um ano já vai praticamente dobrar. Então, não considere esse valor inflado, entendeu? Considera o valor original. Então, e claro, fazendo negociações com quem entende, junto com de um especialista, um profissional, né? Faz toda a diferença. Você consegue tanto valores melhores, condições melhores, tá? Então, isso aí, sem dúvida, é o melhor caminho. E aí o bloqueio da conta, ela também entra no radar do caminhoneiro ou da empresa de transporte, tá? Logística, né? Obviamente a gente sempre fala aqui, quem congela o dinheiro por dívida é o juiz, tá? O banco ele pode ter uma questão de risco, compliance, né, que é o que a gente chama de KYC também, né, Know Your Client. E aí ele pode bloquear quando desconfia da origem dos recursos, por exemplo, ou em questão de alguma fraude, tá? E aí num bloqueio judicial, né, no caso de processo, se for indevido, se for algo que é ilegal, digamos assim, né? Por exemplo, o juiz ele não sabe diferenciar o que é o que, né? Não sabe, por exemplo, você tem 50 mil lá na tua conta e ele pediu para bloquear os 50. Vai ver uma parcela disso, por exemplo, é benefício do INSS ou é poupança, né? Enfim. E aí ele não sabe diferenciar. Aí que entra o papel do advogado para solicitar esse desbloqueio, que é muito importante. Você geralmente não consegue. Primeiro que você não consegue fazer isso sozinho, precisa de um advogado, né? Por lei. Mas segundo que você tendo um profissional ali especializado, né? Você consegue identificar e fazer isso muito mais rápido, tá? E realmente fazer uma argumentação condizente, tá? E aí, nesses casos, o que é indevido, né? Até 40 salários mínimos, tá? Hoje em dia, mais ou menos uns 50 mil, né? Por isso que eu falei desse valor. Então, e além de conta de salário, nesse caso, benefícios, tá? De INSS, seja aposentadoria ou invalidez, tá? Inclusive a poupança. A poupança é importante também mencionar o quê? Se você está fazendo movimentação direta, muito frequente lá na poupança, isso aí vai ser bloqueado, vai ser considerado conta corrente. Então, toma cuidado, não dá mole. Então, e aí, quando tem algum bloqueio desse, tem que pedir o desbloqueio provando a origem, tá? Então, esse é o diferencial de um advogado nesses casos. Com relação a bloqueio administrativo, né, extrajudicial, isso aí geralmente vai se resolver com o dossiê e o protocolo, né? Então, como eu falei, vai pedir a motivação formal, a norma interna, tá? Checklist, prazo. E aí para a PJ também, né, é um pouco mais técnico. É o KYC também. Contrato, nota fiscal, extrato, DRE, quadro societário, tá? É uma descrição pelo menos simples aí da operação e da previsibilidade, né, de caixa de fluxo, tá? Não é frescura. Isso é a língua que o setor de risco entende. Pessoal que está entrando aí, muito obrigado, viu? Alzieia, Adriele, Cristiane, Márcio. Obrigado por curtir aí a live e compartilhar. Bom, e aí depois da quitação com desconto vem o fantasma aí, né, do SCR ou registrato, né? Não é nome sujo, é um apontamento técnico que pode derrubar, inclusive, o seu limite e até financiamentos, tá?
Então não tem, nesse caso não é um apagar histórico que a gente fala, né? É um corrigir o registro errado ou atrasado, nesse caso. Antigamente falavam da coluna de prejuízo, tá? Mas hoje, geralmente, nesses casos, o que acontece? Você quitou, tá? Mas você ainda consta lá como vencido, né? Por exemplo. Então, tem que solicitar essa retirada ali do registrado, tá? Esse cadastro, digamos assim, né? O SR. Quem é pessoa física vai resolver com um comprovante de quitação, tá? Pedindo a retificação com o prazo. E aí quem é PJ, né? Quem tem PJ, vai somar isso a uma fotografia, digamos assim, atual da saúde do teu negócio. Como eu falei também, alguns documentos, né? DRE, fluxo de caixa, contratos, impostos, né? Essa contabilidade. Isso aí vai acelerar bastante a análise, né? E se continuar esse erro aí, você vai subindo a escada dos canais, né? Como eu falei já hoje. Já começa lá pela ouvidoria do banco, mas aí você vai pedir também o Reclame Aqui, consumidor.gov e o Bacen, tá? Quem quiser os modelos de mensagem, notificação, só me mandar mensagem. Bom, é uma burocracia? Mas funciona porque o sistema ele banca, né? Sistema. É assim como funciona, tá? Fala pessoal, muito obrigado aí por curtir a live, por seguir aí no canal também, né, o perfil e por compartilhar a live. Muita gente endividada aí hoje, então a minha missão é salvar você das dívidas, te ajudar a derrubar elas e não pagar o que é injusto, pagar sempre o valor justo, tá? E obviamente o mínimo possível, né, também, claro. Agora falando com caminhoneiros, né? Essa diferença de PF e PJ, sem enrolação. Para a pessoa física, geralmente um autônomo, um agregado, né? Um terceirizado. A prioridade é o quê? É o ganho rápido e uma proteção básica. Então, vai cortar seguro, serviço, né? Que eles enfiam ali nos contratos. Você vai recalcular tudo. Montar um caixa também para a proposta, né? Como eu falei, mais ou menos uns 20%, né? À vista, tá? E não vai confessar dívida, de maneira alguma. Só com um apoio técnico nesses casos. Tá? Então, não seja junto ao banco com uma renegociação, né? Ou então na internet, por exemplo, no Reclame Aqui da vida. Né? Você não vai colocar o valor que você acha que deve, porque muitas vezes você nem sabe realmente se deve aquilo. Né? Tem que analisar o que realmente é justo, o que é legal. Tá? Então é aí que entra a análise técnica e, se for o caso, inclusive uma ação judicial, tá? Que é a revisional que a gente chama. E aí a parte jurídica ela vai entrar quando o banco não corrigiu o óbvio ou quando a taxa de fato saiu muito da curva, que é geralmente a taxa abusiva, né? Mas, de novo, isso vai depender do juiz, vai depender do seu estado, de onde você está, né? É o que a gente chama da jurisprudência. Então, um advogado, nesses casos, ele faz uma análise, é muito importante, né? A análise do advogado. E aí, para quem é PJ, né? Por exemplo, um MEI, seja um MEI ou uma ME limitada, né? Transportadora, pessoal que trabalha com logística, né, em geral. O principal é manter a operação rodando, né? Quando você está apertando os parafusos aí do contrato, né? E fora outros tipos de negociações também. Então você vai discutir as taxas, né? Com realmente os dados, com tudo documentado. Vai formalizar a proposta sustentável. Vai provar a origem dos recursos, tá? Sempre, né? Isso é muito importante. Quando o risco ele trava a conta,
e prepara a casa para auditoria, né? Então, documentos, controles e caixa. Tá? É o essencial, assim, você poder continuar rodando, tá? Mesmo que você deva. Isso aí independente. Por quê? Senão você nunca vai pagar a dívida, né? Se você não tá, se a tua empresa não está rodando, ou o seu teu caminhão não está rodando, como pessoa física, né? O seu veículo, enfim, se você não está conseguindo trabalhar, como é que você vai pagar a dívida, né? Então, é por isso que você precisa de uma ajuda técnica especializada nisso, tá? E aí, para quem tem empresa, né, é ainda mais importante, porque tudo que você vai afirmar, né, tem que bater com o extrato, com a contabilidade, a documentação, né? E aí é aí que a gente ganha, é no detalhe técnico, na disciplina do processo, tá? E aí também sobre valores, muita gente pergunta assim, né? E a qualificação nesses casos, se realmente é algo, se vale a pena, né, contratar, por exemplo. Então tem muita gente que fala, só a partir de 50 mil ou só a partir de 100 mil, né, que vale a pena. Mas olha, para nossa regra, qualquer parcela do financiamento acima de 10 mil por mês já vai solicitar, né? Já vai ser necessário um gerenciamento ativo, né? Que inclusive é a gestão do passivo bancário que a gente chama, tá? A gestão de dívidas. Então, um diagnóstico, cronograma, round de negociação, né? Não vai ser só uma negociação, não vai ser só uma conversa ali. Vão ser várias fases, várias etapas, né? E aí por quê? Porque a partir de 10 mil, né, isso já vai sangrar o teu caixa, já vai colocar a operação em risco, tá? Às vezes alguns meses ali, né, parado. E a diferença é que, assim, em ticket menor, né, dá para fazer muito por conta própria, tá? Quem tem dívidas menores, né? Então, pedir essa documentação, auditar a cobrança, você vai exigir estorno desses penduricalhos aí, oferecer uma quitação com caixa reservado de mais ou menos 20% ali, tá, do valor original. Isso junto também na ouvidoria, né? Escalar também no consumidor.gov, no Bacen, no site do Bacen, né? Se eles ficarem enrolando, tá? Inclusive dá para solicitar várias vezes lá. E aí, enfim, também você pode combinar, né, esse DIY, né, fazer você mesmo. Também com a revisão pontual de alguns encargos, tá? Uma proposta com lastro. E aí, quem realmente está com dívida mais alta, é uma questão também da gente fazer essa gestão, tá? Com mapa de risco, prioridade também por veículo, pelo contrato, né? Meta por trimestre, reunião executiva para destravar cada ponto. Pessoal que está entrando aí, muito obrigado, viu? Pela presença. Podem deixar suas perguntas aí. Se quiserem uma análise, né, do seu caso, inclusive, pode me mandar mensagem. Se tiver dívidas, né? Seja de pessoa jurídica, pessoa física, financiamento de veículos, né? E aí, por fim, a gente fechar aqui esse resumo, então, 3 regras que vão segurar a bronca aí, tá? Primeiro de tudo, obviamente, sempre por escrito e com prazo, né? O telefonema ali não vai ganhar o jogo, tá? Mesmo que seja registrado, mesmo que seja gravado, pede tudo por escrito. Inclusive, faça também as solicitações por escrito. Tem modelos aqui, sempre posto, tá? Os modelos. E quem quiser também, obviamente, pode me mandar mensagem. A segunda regra, você vai separar o valor original do valor inflado, né? E aí vai decidir com essa estratégia, né? Olhando para o que é o devido de verdade e não ali para o resultado que está no aplicativo, etc. Né? E aí, obviamente, em terceiro, né? E por último, mas não menos importante, caixa compra liberdade, tá?
Quem reserva antes, negocia melhor depois. Como eu falei, pelo menos ali uns 20%. Tanto para purgar essa mora, que a gente chama, né? Por exemplo, para evitar a busca e apreensão, tá? Ou também para fechar um acordo à vista com esse desconto aí, tá? Então seria um desconto de 80%, por exemplo, às vezes mais de 90%, tá? E até para ter a oportunidade, né, de ter uma ação aí sem parar a frota, tá? Tanto para negociar ou para justamente ter uma ação judicial, né, para a justiça poder analisar teu caso. E se você quiser que eu olhe teu caso e monte o caminho de guerra do teu bruto, então me chama, tá? Pode me chamar. Então é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida aí? Quem tiver pergunta sobre dívida em geral, dívida bancária, pessoa física, pessoa jurídica, pode deixar aí. Vou ver aqui se eu faço uma perguntas e respostas. Não. Então vou deixar aqui mais 5 minutinhos para vocês. E quem quiser, enfim, quem quiser também, como eu falei, esses manuais, o guia, tá? O guia Blindo Bruto, o manual Derruba Dívida, todos esses modelos, notificações, enfim, esses passo a passos, né? É só me mandar mensagem, tá? Pode colocar, inclusive, aqui, pode comentar aqui na live. E vamos que vamos. Vamos virar o jogo contra o teu banco, vamos derrubar as tuas dívidas, tá? E é isso, agradeço aí o pessoal que entrou, que curtiu, que compartilhou, que comentou também. Bastante gente. Amanhã tem mais. Sexta também. A gente faz live aí todo dia, mais ou menos esse horário de tarde, assim, tá? Às vezes o horário do almoço também, tá? Vou fazer algumas perguntas que geralmente o pessoal faz para mim, né? Que aí pode ser que seja útil para vocês, né? Tá? Perguntas sobre dívidas bancárias em geral, mas principalmente também de veículos, né? Financiamento de veículos, caminhões, né? Aí nesse caso, o que é revisional, tá? Então, é ajustar o contrato quando, por exemplo, alguma cláusula de juro, tarifa, seguro, ou até SET também que chamam, né? Quando qualquer coisa disso não está batendo com a lei, né? Ou não está batendo com o que foi prometido, tá? Muito banco aí promete várias coisas, mundos e fundos, e aí na hora do contrato coloca umas cláusulas, né? Os termos, os serviços que pô, não foi combinado. Então, isso é injusto, tá? Cabe uma revisão, né? Inclusive cabe a ação judicial revisional, né? De revisão do teu contrato, tá? Para você justamente pagar menos, pagar o que é justo, tá? E às vezes dá um desconto grande também, tá? Com negociação, tá? Quando você está negociando sozinho é uma coisa, tá? Eu já trabalhei com advogado de banco, por exemplo. Quando você está negociando com outro advogado ou com algum especialista, né? Isso aí muda totalmente, tá? Porque você tem acesso a mais informação, a uma análise melhor, mais técnica, análises mais rápidas também. Então, você consegue muitas vezes o que eles dariam de desconto, por exemplo, chuta ali 50 mil para abaixar o teu contrato, né? Então, quando eles passam 50 mil para você sozinho,
com um especialista, com alguém ali, poderia passar 10 mil só para você pagar, por exemplo, né? Enfim, abate muito mais, condições melhores, tá? Então faz toda a diferença. E aí, assim, o que, que a gente pode prometer, digamos assim, né? A revisional pode parcelar pela metade? Isso pode até ser, tá? Não é garantido. Mas a gente tem reduções aí, por exemplo, de 70%, tá? Depende muito do caso. Alguns casos 50%, né, pela metade, tá? Mas de qualquer forma a gente promete esse método, tá? Que vai te ajudar de qualquer forma. Documentação, números, negociação, tá? E aí quem é pessoa física, né? Arthur, onde é que eu taco primeiro como pessoa física, tá? Então, mais comuns, seguro prestamista, tarifa de cadastro, tá? Esses serviços de terceiros também, que eles colocam sem nenhuma prova, né? Qualquer tarifa sem a prestação efetiva daquele serviço. Por exemplo, a avaliação de bem, falam muito disso, né? Só que às vezes eles realmente não fazem aquilo, né? Mas colocam ali como fez, né? Para você pagar, que você deve aquilo. Então, isso aí é contestável, tá? Isso aí a gente derruba, tá? E aí, como eu falei, com relação aos juros abusivos, né? Você pode, inclusive, evitar a busca e apreensão, né? E facilitar o pagamento aí, te dar esse respiro, tá? Esse tempo de respiro aí, que é o que a gente chama de afastar a mora, tá? Da dívida, né? E aí, pessoa jurídica, tá? O que é mais comum também? A taxa, né, nominal versus efetivo, a capitalização e ver a média do Bacen também, tá? É importante também. A nossa estratégia, ela ataca também na questão do bem essencial. Por quê? Teu veículo, teu caminhão, qualquer bem que é essencial à sua atividade, à atividade da sua empresa, né? Ao teu ganho ali, isso é o que a gente chama de impenhorável, não pode ser penhorado, né? Não pode tomar assim a torta direito, né? Para penhorar aquilo. Então também é uma estratégia que a gente adota para te aliviar, né? Para te às vezes até blindar disso, tá? E aí Arthur, como é que eu peço esses números, tá? Com a DED, né, a demonstrativo, a memória de cálculo, tá? Isso por escrito. Tem os modelos aqui, eu sempre deixo nas descrições dos meus vídeos e também pode mandar mensagem que eu mando por lá também, tá? E aí o Reclame Aqui é importante falar também, porque você pode usar ele, fazer uma notificação, né, dar uma mensagem lá, mas não coloca nenhum dado, informação sensível. Por exemplo, se você colocar o quanto você acha que deve, né, o quanto você vê ali da dívida, você vai estar confessando aqui. O do.gov também ajuda, porque a empresa ela vai ter 10 dias para responder, tá? Então, você acende ali um alerta, tá? O Bacen também, né? Também ajuda quando é uma instituição supervisionada, por exemplo, de banco, né? Não é todo caso, né? E aí, como é que eu consigo conferir se os juros do contrato estavam na média, né? Tem o painel do Bacen ali, daquele mês, tá? Por exemplo, para quem é PJ, não correspondente, ele pode cobrar comissão? Pode, mas tem que estar claro no CET ou no contrato, tá? E aí, se eu assinei, acabou? Né? Não, porque pode ter uma informação defeituosa, tá? Um serviço não prestado também dá margem, né? Se o banco recusar entregar a memória, né, que é a memória para o cálculo, então você vai protocolar no saque, ou, na ouvidoria também, tá? No consumidor.gov e até no Bacen, tá? Como eu falei. E aí muita gente pergunta também, se eu entrar com uma ação, uma revisional, isso aí vai travar meu nome, vai
negativar. Então, não. O que negativa é quando você deixa de pagar, né? Aí o banco, por exemplo, pode solicitar essa negativação aí do teu nome por conta do atraso. A revisional é ação, seja ação judicial, né? Ou alguma negociação, isso aí vai entrar para corrigir, tá? Esses termos, vai corrigir o teu contrato, melhorar as tuas condições. Então, você só tem a ganhar com isso, tá? Então, faz esse passo a passo aí que eu tô falando. Se tiver alguma dúvida, me manda, pode comentar aqui que eu respondo. Ou manda mensagem também no privado. Ô Lúcia, tudo bom? Focus, Mafaldo, pessoal que está entrando aí, muito obrigado, viu? Obrigado por curtir aí a live, compartilhar e por me seguir também, né? Seguir no perfil, @o advogado Arthur em todas as redes sociais, tá? Sempre respondo todos os meus seguidores, ajudo vocês aí de graça, de graça. E claro, boa tarde, Fagner, tudo bem? E aí ajuda o pessoal de graça aí nas lives, quase todo dia, conteúdo todo dia. Quem tiver dúvida aí pode mandar. Tá acabando já daqui a pouco, hein? Aproveita aí. E, e aí, como vocês não estavam aqui antes, mas estava falando de alguns modelos, tá? Guia de dívidas, para derrubar suas dívidas. Guia do blindo bruto, né? Para quem tem algum veículo aí, carga pesada, caminhão. Isso aí tem todo o passo a passo, manual, notificações, modelos. Então, sempre deixo nos meus vídeos e também pode me perguntar, pedir por mensagem aí, mandar mensagem, mandar, enfim, no WhatsApp ou mandar mensagem no privado, tá? Que eu posso mandar tudo para vocês. Quero ver vocês derrubando as suas dívidas, hein? Virando o jogo contra o banco, tá? Podem contar comigo, com a minha equipe, que a gente ajuda todo mundo, o Brasil inteiro aí. Já trabalhamos inclusive com advogados de bancos, tá? E aí algumas perguntas também comuns, né? Se dá para tirar só o seguro e manter o resto? Sim, dá, tá? É uma estratégia de pessoa física, de ganho rápido nesses casos. E CET, tem gente que me pergunta, Arthur, CET é obrigatório? Sim, tá? É o custo total efetivo do crédito, né? Que é a base da sua comparação, tá? Fagner deixou uma pergunta aqui. Obrigado, Fagner, pela pergunta. O MP negou o pedido de liberdade e revogou a prisão. Então demora para o juiz se manifestar? Então, nesse caso não seria por dívida, né? Ou seria por dívida de alimento, tá? Me confirma aí, porque vai depender, tá? Do seu caso. Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta. Beatriz, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí você me confirma aqui se é uma questão de dívida de alimentos, né? Pensão alimentícia. Porque fora isso não tem outra questão de prisão por dívida, tá? Isso é muito importante também dizer. Por quê? Tem muito banco aí, ou muita instituição, tá, de crédito, que eles ameaçam você com prisão, inclusive. Fala assim, ó, a gente vai te processar, tu vai ser preso. Isso aí é balela, tá? Isso aí é papo furado. Por quê? Não existe prisão por dívida, a não ser, claro, em questões raras também, mas a questão de pensão alimentícia, tá? Dívida alimentar. Então, mas geralmente, assim, em casos de revogação de prisão, tá? Não demora, mas pode ser que, se ele demorar, você precisa entrar logo com esse pedido, tá? Que é uma petição que a gente chama formalmente, né? E aí você tendo um advogado, nesse caso, vai acelerar muito mais seu processo aí, tá? MP, defensoria, pessoal, claro, presta um serviço honroso, mas eles são, enfim, atendem muita gente, né? Então eles demoram mais, tá? Demora muito, às vezes. Então, nesses casos aí, um advogado, ou enfim, algum especialista nesse sentido de confiança, vai acelerar muito o teu processo. Se for um processo judicial, realmente precisa ser um advogado, tá?
Quem tiver pergunta aí pode deixar, tá acabando a live. Aproveitem aí para perguntar. Então, tá. É réu primário, então. Réu primário é mais tranquilo. Mas é isso que eu falei, tá? Pode ser que demore, tá? Então, precisa aí de uma petição específica para isso, tá? Com um advogado para pedir rápido isso, tá? Infelizmente acontece muito, né? No Brasil, isso, no país, tá? Mas, enfim, depois se quiser análise do teu caso aí, é só me mandar mensagem, tá? Pode seguir aí também. E agradeço, viu, todo mundo aí que curtiu, que compartilhou a live. Informação de graça aí para vocês poderem derrubar suas dívidas e virar o jogo contra o banco, tá? Obrigado, Fagner. Obrigado aí por seguir. Grande doutor Renato, meu colega. Entrou no finalzinho, doutor. Mas é isso. Então, mais uma live aí concluída com sucesso. Amanhã a gente vai falar também sobre dívidas de pessoa física, tá? Deixa eu ver. Como ele está 57 dias preso e não tem audiência marcada, demora muito assim? Então, eu teria que analisar esse caso, tá? O caso concreto. Até para saber qual que foi o motivo da prisão, né? E, enfim, pode ser que demore mesmo, sabe? Pode ser que demore mesmo, tá? Infelizmente. Mas é isso, viu, gente? Agradeço aí demais a participação de vocês, quem tirou dúvida, quem comentou, quem curtiu, principalmente, compartilhou. E todo dia aí estamos aí, tá? Fazendo conteúdo de graça, muita informação para você, tá? E é isso. Prisão preventiva, sim. Eu imaginei. Tá? Mas é isso, a gente teria que analisar, tá? Pode mandar mensagem lá, que a gente vê, tá? Que mais? Alguma outra dúvida aí? Podem aproveitar para perguntar. Últimos minutinhos. Show de bola, então. Valeu, gente. Obrigado aí, Fagner. Obrigado a todo mundo. Doutor Renato, bom te ver. Qualquer coisa aí, tá mais ordens, hein? Um abração.